Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Foi lançado recentemente no Ministério Público Gaúcho o Núcleo de Apoio à Fiscalização de Estabelecimentos Prisionais. Para focar as atribuições do núcleo e outras questões que envolvem o sistema penitenciário e preocupam a sociedade, convidamos o Procurador de Justiça, Gilmar Bortolotto. Doutor Bortolotto, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Como promotor de justiça, há muito tempo atuou na execução criminal na capital. Agora, como procurador de justiça, coordena esse núcleo. Eu gostaria de saber quais são as atribuições desse núcleo na fiscalização dos estabelecimentos prisionais. Bem, eu fiquei ali na execução criminal, basicamente na parte de fiscalização de presídios, durante 17 anos. E ofereci, então, à instituição essa experiência para que, se algum colega se interessasse e quisesse, a gente pudesse prestar o apoio que ele eventualmente solicitar. As atribuições do núcleo, elas estão num provimento e elas são muito simples. Ele tem a atribuição de gestar alguns projetos na área e acompanhar a execução desses projetos e prestar o apoio, se esse apoio for solicitado, por algum colega que trabalhe nessa área de fiscalização de estabelecimentos penais. Essas são basicamente as atribuições. O senhor sabe que existe hoje uma grande preocupação da sociedade com a segurança pública. Não só o Ministério Público, mas toda a comunidade vive preocupada com essa falta de segurança, até porque a maioria dos casos, dos crimes, são encomendados de dentro do presídio. Como a sua experiência poderá ajudar dentro desse núcleo? Veja que, infelizmente, a nossa segurança pública, ela trata desse assunto, da questão da criminalidade, com base nos efeitos e deixa as causas para trás. Então, o presídio, o estabelecimento carcerário, ele é a ponta final de um sistema, que começa na polícia, na atividade da polícia, passa pelo Ministério Público, passa pelo Poder Judiciário, mas o momento em que as penas na execução, as privativas de liberdade vão se concretizar na execução da pena nos estabelecimentos penais. Quando a gente detecta que um estabelecimento penal está produzindo altíssima reincidência e está servindo como uma espécie de escritório para o comando do crime, e mais que existem facções ali dentro que dividem a cidade, que mapeiam a cidade e que atuam em regiões da nossa capital, é porque algo está muito mal. Mas por que ficou assim, Esse aqui é o principal questionamento que tem que ser feito. Porque, infelizmente, ao longo do tempo, o sistema como um todo deixou a causa para trás. Abandonou os presídios, como se eles fossem avançar com uma política penitenciária que a gente sabe que não existe. Ela simplesmente não existe, Não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil inteiro. Então nós nos deparamos com as consequências, muitas delas para o cidadão que anda na rua e que tem interesse em estar seguro, elas são invisíveis, silenciosas. Ele nem sabe por que está sendo abatido. E as causas muitas vezes estão dentro dos estabelecimentos onde as penas são executadas de uma maneira primitiva. Claro. Tomara que a sua experiência possa ajudar a mudar essa realidade que está posta, mas a condição do sistema penitenciário hoje é calamitosa. Existe a superlotação das cadeias, existem mortes dentro das cadeias e ainda as pessoas falam em ressocialização. Como falar em ressocialização dentro desse quadro, doutor Gilmar? É impossível, O que acaba acontecendo é o contrário disso. A gente sabe quem se aproxima de um presídio, quem ingressa no presídio e quem conversa com as pessoas que estão lá dentro,
verifica essa realidade. Não tem condições da gente falar em ressocialização com esse quadro, né, em recuperação de alguém. Mas o que nós vamos fazer com isso, né? A ideia sempre é tentar apresentar quadros novos, tentar apresentar sistemas que andem em paralelo, que sejam alternativas a isso que a gente tem hoje. E existem, né, medidas que podem ser adotadas. Claro que as de maior peso dependem de iniciativas do Poder Executivo, mas existem iniciativas, e algumas delas já estão em curso, para oferecer uma alternativa para aquele que não quer se contaminar e participar do crime, que é um mercado como qualquer outro, né? Hoje os presos, eles saem piores de quando entram nos presídios. Falar nisso, agora, final de semana, na penitenciária estadual de Charqueadas, mais de 300 presos se rebelaram e fizeram reféns mais de 100 pessoas, familiares que estavam ali na hora da visita. Essa prática não está se tornando muito perigosa, doutor Gilmar? Ontem nós estivemos no Presídio Central ali acompanhando os colegas que fazem a fiscalização, né? E conversamos com muitos dos presos que interferiram nesse movimento que teve lá na Penitenciária Estadual de Charqueadas, né? Essas coisas, elas vêm a público às vezes de uma maneira diferente, bem diferente do que aquilo que realmente aconteceu, né? A gente sabia lá que os presos jamais, nesse caso, jamais maltratariam os próprios familiares, né? O que eles queriam? Eles queriam chamar atenção para um problema que estava acontecendo lá dentro, né? O que eles queriam? Eles queriam mudar o perfil de comando das pessoas que estavam lá dentro daquela galeria que, entre aspas, se rebelou, né? Foi um movimento para chamar atenção para isso. Por enquanto, né, com essas intervenções, com esses contatos diretos, a gente consegue equacionar algumas coisas para que não haja violência. Por enquanto, né? Se a situação for se agravando, vai chegar um momento que não... vai ser muito difícil. Nós vamos perder essa linha, esse contato para poder gerenciar essas crises, né? Só para explicar para as pessoas que estão nos assistindo, doutor Gilmar, nós temos o indulto, que é concedido num período ali do Natal, mas também nós temos as saídas temporárias, que está prevista na Lei de Execuções Penais. São benefícios. O que o senhor pode dizer sobre isso? O sistema como um todo funciona mal. Nós que estamos fora do estabelecimento, o cidadão comum, ele só percebe isso quando ele é atingido por um efeito, né? Bem, o que é pior do que isso? Pior do que isso é lidar apenas com os efeitos tentando corrigir, sem mexer na causa. O indulto é uma forma de extinção da pena ou de tirar um pedaço da pena, e nesse caso ele se denomina de comutação, né? Já as saídas temporárias, como tu disseste, né, é uma previsão legal que está lá na Lei de Execução Penal e que permite que um determinado número de vezes o preso que cumpre pena em regime mais ameno, que não o fechado, ele saia do estabelecimento para fazer visita à família, etc., sem escolta, né? Sem escolta não quer dizer sem fiscalização. E a fiscalização dessas saídas, ela é inexistente, a não ser em cidades menores, né, onde o sistema funciona um pouco melhor. É evidente que aquele sujeito que quer continuar praticando o crime, ele vai se valer dessas atividades externas para fazer isso, né? E aí a gente mede pela consequência. Bom, o preso foi detido, né, em flagrante quando deveria estar em casa numa saída temporária. Mas aí a gente vai ver a fiscalização sobre essa saída, ela não existe, né? Então, como é que nós saberíamos se o sistema pode nos dar um resultado mais positivo? Fazendo com que ele avance nessas coisas. E a intenção do Ministério Público precisa ser essa. Nós temos que interferir com a nossa capacidade de modificar realidades, que é reconhecida, né, para alterar também o sistema carcerário. Senão os resultados vão ser sempre piores. Um fato que chamou muita atenção essa semana, doutor Gilmar, foi no Rio de Janeiro,
houve a morte de um grande traficante e depois, com uma batida da polícia em uma favela do Rio, uma quadrilha de traficantes foi presa. O que chamou atenção é que 2 ou 3 daquela quadrilha já tinham passado pelo sistema carcerário, ganharam a chamada progressão do regime. O que o senhor pode dizer sobre isso? Porque a sociedade já está cansada dessa política do prende e solta. Nós estamos enxugando o gelo? Essa expressão, né, o enxugamento de gelo é o sistema que se retroalimenta, né, ela é comum a gente ouvir, ela é real. Nós estamos sim fazendo isso. Como modificar, né, essa realidade? É preciso que haja um contato com a causa. Então, muitas vezes, o juiz que decide, o juiz que concede essa ou aquela liberdade, ou esse ou aquele benefício, ele também está um pouco distante disso, né? Uma coisa é aquilo que está nos livros, né, nas teorias e nos conceitos, e outra coisa muito diferente disso é o que está acontecendo no sistema carcerário, né? Então, quando nós nos deparamos com essa realidade, bom, o sujeito foi flagrado novamente cometendo um delito, já passou pelo sistema, primeira conclusão, né, a utilidade do sistema para modificar aquele sujeito ali está sendo nenhuma, a não ser nenhuma não dá para afirmar, porque modifica sempre para pior. Normalmente aquele sujeito passa pelo sistema e o que ele consegue lá dentro é se contaminar e, pior do que isso, né, dever para as facções que atuam ali. Mudar isso, tem que interferir lá dentro, tirar o poder desses grupos, né, para que pelo menos aqueles que não querem se envolver com isso tenham a oportunidade de não fazê-lo, né? Essa é uma realidade cotidiana. Quando nós nos deparamos com alguém cometendo crime na rua, pode ter certeza absoluta que, se ele não for um jovem lá de 18 anos, na maior parte das vezes ele vai ter passado pelo sistema e vai estar atuando já num mercado, que é o mercado do crime. Eu gostaria de ter a sua opinião sobre o regime disciplinar diferenciado que já existe em outras unidades do país, como Catanduvas, no Paraná. É possível implantar esse regime aqui no Rio Grande do Sul? É possível. Há muitos anos atrás, nós fizemos uma experiência aqui com 2 presos, que eram pessoas que comandavam tráfico em regiões da cidade. Não existia legislação sobre isso e nós fizemos um pedido ali na área de execução para que o juiz impusesse as regras que existem hoje nesse regime disciplinar diferenciado para aqueles 2 presos, o que foi feito e funcionou, né? Assim como nós temos que oferecer alternativa para os que não querem se contaminar com o sistema, nós temos que dar um tratamento diferente e mais gravoso para aqueles que comandam. E o regime disciplinar diferenciado ele serve para isso. E é possível sim implementar aqui. É evidente que o Estado precisa se preparar para lidar com eventuais consequências disso, né? O país, doutor Bortolotto, vive uma crise sem precedentes em todas as áreas, inclusive na segurança pública. Acredita que uma integração, uma unidade de inteligência integrada para trabalhar no sistema penitenciário seria o ideal? É imprescindível, né? É impossível tu teorizar em cima daquilo que tu não conhece. Então nós temos aqui no Brasil essa cultura, né? Tem muitas opiniões de pessoas que nunca lidaram com um determinado assunto, né? Esses dias eu fui falar sobre o assunto e disse, isso aí dá para escrever um livro, né? Com o título Minhas Opiniões sobre o que eu nunca vi, né? Tem muito disso. Então a informação é imprescindível, né? Para que a gente possa projetar algo. Eu vou criar lá um projeto para lidar com isso. Mas eu não posso buscar substrato apenas num livro, na teoria, naquilo que alguém pode nem ter visto e escreveu ali. Eu preciso ter contato com a realidade, buscar as informações e agir de acordo com aquilo que é real. Isso é imprescindível. Claro, nós falamos há pouco em ressocialização. Método APAC. Eu sei que o Ministério Público Gaúcho
é parceiro, né, está lutando para implementar esse método aqui no Rio Grande do Sul. Gostaria de saber como é que anda essas medidas para que a PAC seja implantada aqui no Rio Grande do Sul. Esse método, ele consiste numa ótima alternativa ao sistema convencional. A primeira, e ele funciona bem já em alguns estados do Brasil, especialmente em Minas Gerais, onde mais de 2.000 presos estão nesse sistema. O sistema produz basicamente o seguinte: a reincidência cai cerca de 10 vezes, né? Em torno de 10 vezes, de 70 para em torno de 7, e é um sistema que praticamente não tem fugas. Aqui no Rio Grande do Sul, a primeira unidade nós estamos tentando implementar em Canoas. O município de Canoas doou um terreno, né? E existe um grupo de trabalho onde há integrantes do Ministério Público, porque a instituição apoia esse projeto, né? E nós estamos então cumprindo etapas. A APAC aqui já está constituída juridicamente e agora nós temos que formalizar a cessão do terreno pelo município, construir o prédio e aí começar o trabalho. Claro. Há pouco nós falamos em crimes que são encomendados de dentro do presídio. Agora, dentro do presídio, a vida não é fácil. O senhor sabe, o senhor trabalhou mais de 17 anos fiscalizando principalmente os presídios do complexo de Charqueadas. Como evitar mortes dentro dos presídios? Hoje, né, de acordo com a realidade que nós temos, que é uma realidade muito complicada, no regime fechado, isso depende de separação de grupos, né, e de gestão interna. Se eu obrigo um preso a ingressar numa galeria onde tem um grupo que é rival a ele, vai acontecer morte, né? Então esse é um primeiro momento, mas existem outros que são as questões do dia a dia, né? E isso acontece toda hora. Por circular dentro dos presídios, a gente tem muita informação. Então vem lá alguém e diz: olha, mandaram matar tal pessoa. Às vezes essa pessoa está dentro do presídio ou está na rua. E aí, porque a gente conhece ali o ambiente, nós temos o contato direto com aquele que eventualmente determinou. E aí existe uma conversa direta. É evidente que esse sujeito tende a negar que ele determinou uma morte que ainda não aconteceu, ainda não houve execução, né? Mas o que ele pensa ali quando ele conversa diretamente com a gente? Bom, se aquele sujeito que eu mandei matar morrer, eu vou ser responsabilizado. E aí ele revoga a ordem, né? Então, nós nos deparamos ali com muitas situações dessas, todos os dias. É claro, né, que muitas execuções também ocorreram, porque nós não temos controle sobre isso, né? Mas esse contato direto com a realidade permite que a gente tenha uma noção do todo, né? Uma noção bem boa do todo, e inclusive das coisas que acontecem em regiões da cidade determinadas de dentro do presídio. Claro. E as nossas casas de detenção, doutor Gilmar? Eu me lembro que no final dos anos 80 foi construída aqui a PASC, a Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas. Me parece que eram 80 celas, né? Ia ser uma das mais modernas, mas pelos noticiários isso não adiantou muito. A evasão de presos, a questão do presídio central, que é um dos piores ou pior do Brasil. Qual a sua opinião? Temos que construir mais presídios? O que o senhor acha? Nós temos que construir presídios, né? O presídio central é uma favela, não é um presídio. E mesmo tendo o presídio, o sistema ele precisa ser muito bem fiscalizado. E quando eu falo em muito bem fiscalizado, eu estou dizendo que nós não temos que aceitar como verdade uma informação que vem escrita num papel. Nós temos que ter contato direto com a fonte da informação, com a fonte que participou do fato que veio relatado no papel. Porque o que vem de dentro dos presídios formalizado é completamente diferente do que acontece lá dentro. Então eu tenho o presídio perfeito, bem construído,
Mas as práticas, às vezes, que são adotadas lá dentro, elas são muito complicadas. E eu só posso interferir nisso se eu souber. E eu não vou saber da verdade apenas pelo que vem informado no papel. Tem que, essa noção que a gente tem da verdade oficial, ela tem que se modificar em muito. E por tudo que o senhor presenciou até hoje, fazendo essa fiscalização nos grandes presídios aqui da Grande Porto Alegre, o que o senhor pode comentar, o que o senhor pode dizer sobre isso, doutor Gilmar? O que a gente verifica é exatamente isso. O presídio ele é um sistema bastante fechado, hermético, né? Existe uma cultura ali muito fechada. Então qualquer pessoa diferente que entrar ali para olhar, né, ela demora um tempo razoável para conseguir penetrar naquela engrenagem, compreender a engrenagem e poder lidar com aquilo ali. Porque tudo está por detrás de um muro, né? Os próprios servidores que trabalham ali, eles têm a mesma cultura do silêncio que o preso impõe lá dentro. Então, para que a gente tenha contato com algo real, nós precisamos entrar na engrenagem. Porque senão receberemos permanentemente uma informação que não tem qualidade. Porque não corresponde à verdade. Isso é essencial para começar. Se nós não ingressarmos adequadamente nos estabelecimentos carcerários, e às vezes isso é um gesto de humildade para te poder sentar na frente de um preso, que é quem, na verdade, gerencia o que acontece ali dentro. Conversar com ele, para poder entender, para poder cumprir a tua função de promotor, que é fazer a civilização avançar, nós vamos sempre ter muita dificuldade no trato com essa realidade. Nós vamos estar sempre trabalhando com algo que já aconteceu e que a gente não sabe direito de onde está vindo. Isso é muito concreto para quem participa das atividades no interior dos estabelecimentos. Fica muito claro, assim, uma coisa é o que eu recebo e outra coisa é o que está acontecendo, né? É a distância que a gente tem daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. E aí o promotor vai ter condições de, porque ele é qualificado para isso, de tirar as suas conclusões. Mas ele precisa estar lá, na cena. Claro. E eu creio que os presos entendem o papel do promotor de justiça, que é aquele que promove a justiça, é o fiscal da lei. Quando ele faz a vistoria num presídio, ele está ali para ver as condições, né, principalmente da dignidade humana. Por isso, para encerrar, nós já estamos no final do nosso programa, meio minutinho, as suas metas à frente do núcleo. Veja que esse núcleo, né, ele se resume por enquanto à minha atividade pessoal, né? Não há uma estrutura além da minha experiência que está à disposição, dependendo da provocação dos colegas, né? A ideia sempre é dividir a experiência, sugerir algumas coisas para quem está lá na ponta, né? Então, se houver interesse, porque eu continuo com as minhas atribuições processuais de procurador de justiça, né? Par e passo com essa ideia do núcleo, a gente espera que os colegas então remetam as suas demandas, né? Há um canal adequado para isso, remetam as demandas, as suas questões, e a gente, com a nossa experiência, vai tentar sugerir algumas coisas, ajudar comparecendo, se for o caso, né, para acompanhar, com a experiência, né? Mas a decisão, evidentemente, é da ponta, da execução, do promotor que lida no dia a dia com o seu problema de fato lá. Ok, Procurador de Justiça Gilmar Bortolotto, que coordena o Núcleo de Fiscalização dos Estabelecimentos Prisionais. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube.
Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!